Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro módulo do curso Alcance Sucesso através da sua imagem. É um grande prazer tê-los aí novamente para o terceiro módulo. Estou vendo que realmente vocês querem aprender, não é verdade? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a postura e a imagem através das nossas atitudes, né? Aquilo que pode ser positivo ou negativo daquilo que nós fazemos, né, através das nossas atitudes. Muito bem, pessoal. Então, olha só, existem coisas, né, que perante aí a boa imagem, ela não é muito bem-vinda, né? Por exemplo, uma maneira muito fácil de você desconstruir uma imagem positiva é se você é uma pessoa que se atrasa sempre aos seus compromissos, se você não tem palavras, se você diz que vai e não vai, né? Então isso perante ao mercado profissional não é muito agradável, né? Você se torna uma pessoa com uma imagem negativa através então aí dessa postura, né, de atitudes que você infelizmente não construiu positivamente, tá? Para que isso não aconteça, né, pessoal, para que a gente não se atrase ou para que a gente possa prever, né, alguns imprevistos, porque alguns imprevistos podem ser previstos, é só você se organizar, tá? Coloque isso na sua mente, né? Já compute isso na sua mente detalhadamente, né? Coloque o seu compromisso, planeje o seu compromisso detalhadamente e vai repensando e repassando mentalmente todos os trajetos que você deve fazer, o que você tem que levar, né? Quem são as pessoas que você vai encontrar, enfim. Isso faz com que a sua mente lhe ajude a te dar um sinal de que você precisa estar a tempo no lugar ou no seu compromisso. Você não acredita nisso? Então tente. Tente pelo menos um dia ou pelo menos 2, 3 horas antes repassar o seu compromisso na sua mente e você depois vai me contar se você ainda se atrasa, tá, pessoal? Isso é algo muito, muito interessante que pode nos ajudar. Eu tinha muito esse problema de me atrasar, às vezes perdia muito voo. A partir do momento que eu comecei a aprender a repassar, ver, por exemplo, tem um voo, que hora é meu voo? Então que horas que eu tenho que estar lá? 2 horas antes, 1 hora antes? Então eu tenho que sair de casa tal horas. Porém tem trânsito, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então eu me programo para 3, 4 horas antes, para que eu não saia afobado, para que eu não tenha nenhum imprevisto, né? Porque os imprevistos acontecem quando você deixa tudo para a última hora, tá? Quando você deixa tudo para a última hora, ok? Então programa-se, né? Se você se programar mentalmente, isso não vai mais acontecer e a sua imagem não vai deixar de ser uma imagem positiva. Então, pessoal, nada mais constrangedor, né, que as tais desculpas farrapadas. Foi o trânsito, o pneu furou, né, ou o computador deu problema, ou infelizmente tive um imprevisto. Enfim, então esse tipo de desculpa hoje realmente não traz uma boa imagem, né, uma percepção de uma boa imagem através das suas atitudes, ok? Bom, algumas dicas aqui para que vocês tenham uma imagem, uma postura muito bem percebida pelo outro, tá? Então, como manter a boa imagem, como manter a boa postura, ok? Então, olha só, uma coisa que eu acho que vocês, claro, devem saber que no mundo profissional a gente sempre precisa ser simpático, educado. Isso vai te trazer, no âmbito profissional, muitas coisas boas, né? Porque quem gosta de uma pessoa antipática, né? Quem gosta de uma... Então eu preciso entender que a boa imagem, a imagem positiva, ela faz com que eu seja lembrado positivamente. Olha, eu vou encontrar o Wagner, vai estar lá. Olha que interessante. Olha, conheci uma pessoa, um profissional excelente. E olha só que interessante, né? Como a sua postura, como a sua atitude faz com que as pessoas tenham percepção. Então olha só, você é uma pessoa antipática, não conversa com ninguém, enfim. Será que as pessoas vão lembrar de você? Pense aí com você. Será que as pessoas vão lembrar de você caso você seja uma pessoa antipática, que não sorri? Agora,
pense ao contrário. Você é uma pessoa simpática, sorri, agradável, educada. As pessoas vão dizer, nossa, conheci um profissional excelente. Eles nem conhecem o seu trabalho, mas conheci um profissional excelente, conheci uma pessoa maravilhosa. Então, olha como você vai ser lembrado quando você tem uma atitude, né, uma postura positiva perante as pessoas, ao mercado, tá? É muito importante que, dependendo, é claro, da ocasião que você esteja, que você fique atento ao modo de sentar, né? Qual o tipo de linguagem que você vai usar, tá bom? Muito importante que você escolha criteriosamente, desculpem, a sua vestimenta, tá? A gente está falando aqui de imagem profissional, né, pessoal? Então, se você vai para uma festa profissional, tome muito cuidado naquilo que você vai vestir, você que é homem, você que é mulher, tome muito cuidado e lembre-se sempre qual a percepção da imagem que eu quero passar. Lembra que nós falamos, né, dessa percepção da imagem percebida? Então, nas atitudes isso também conta muito. A gente viu também que as cores, né, pessoal, no curso passado, no módulo passado, a gente viu que as cores também podem trazer algo positivo ou negativo, né? Dentro do visagismo, a gente estuda muito isso. Você consegue mudar a percepção da sua imagem através das roupas, através das cores, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente viu no módulo passado que as cores podem te destruir como elas podem te valorizar, ok? Então, tome muito cuidado com o que você vai vestir, com a cor que você vai vestir e dependendo da festa que você vai, ok? Jamais jamais mastigar chicletes, né, quando você está em contato presencial com uma pessoa. É uma falta de educação incrível isso, tá, pessoal? Não é bem-vindo dentro da imagem positiva, ok? Então, perante a uma pessoa, está conversando com uma pessoa, é muito desagradável e te destrói toda uma imagem positiva se você estiver mascando chiclete, enfim, na frente de alguma pessoa ou conversando com alguma pessoa, principalmente se você estiver aí em reuniões, né, em reuniões de empresa, enfim, tá? Uma outra coisa que é muito feio, né, e que a gente vê muito comum isso, é você usar óculos escuros em ambientes que não há necessidade, né? Uma vez que você está em um ambiente escuro ou que não há necessidade de um óculos escuro, olhar no olho é sempre favorável, tá? Isso te traz credibilidade. Lembra que nós falamos da credibilidade? Então, olhar no olho te traz credibilidade, tá certo? Então, mesmo que você esteja num lugar que você possa usar óculos, se você não usar, melhor. Mas mais feio usar óculos em um ambiente que não há necessidade de, tá bom? Tome cuidado que quando você estiver falando com alguém, como eu já disse para vocês, sempre ter olho no olho, tá? Sempre fique atento às normas de orientação do ambiente, ok? Procure se comportar sempre educadamente. Você está numa festa, não jogar lixo no chão, não colocar o copo debaixo da cadeira, né? Então isso traz sempre uma boa imagem positiva, ok? Ah, mas todo mundo faz isso, né? Todo mundo, mas você é todo mundo? Minha pergunta. Você é todo mundo, né? De novo, a gente só desconstrói a imagem daquilo que realmente a gente não é, tá bom? Então, se você tem uma imagem, se você está lá com uma postura, com uma imagem que não é você, você não vai conseguir manter uma imagem por muito tempo. Isso é treino, ok? Então, se você vai num lugar onde você está acostumado a botar o copo debaixo da cadeira, ou jogar em qualquer lugar, você tem que tomar muita atenção de não fazer isso em lugar impróprio. Bom, aliás, não deve se fazer isso em lugar nenhum. Mas aquilo que eu disse, é um controle, é um treino, né? Para que você não faça isso em nenhum lugar, para que você não faça isso num lugar onde você precisa manter uma postura,
o ideal é que você não faça em lugar algum, tá? E aí, como eu já disse, seja pontual, demonstre organização e planejamento perante aos seus compromissos, ok? Muito bem. Bom, pessoal, e aí agora a gente começa a entender um pouquinho da postura da comunicação, né? Os linguajares, né? As palavras que você vai usar perante as pessoas, ou quando você está de frente a um público, ministrando um curso, ou também aqui, né, ministrando um curso hoje online, você tem que pensar que tanto a pessoa que sabe muito como a pessoa que sabe pouco vai estar ouvindo você, né? E, de novo, para que a gente seja crível, para que a gente traga uma boa postura, e isso eu vou ficar repetindo sempre, para que vocês entendam, tá bom? E para que a gente traga uma boa postura sempre, todo esse conjunto de coisas que a gente aprendeu até agora é muito importante. Então, o comportamento, as atitudes, a vestimenta, a imagem propriamente dita, tá certo? São todas coisas técnicas, né, de imagem que vão te ajudar a construir uma imagem pessoal. E a gente precisa lembrar que a maneira que nós conversamos com os nossos pais, com os nossos amigos, né, é diferente totalmente daqueles ambientes na qual nós precisamos manter uma postura mais profissional, nos ambientes profissionais, né? Então, a fala é um dos instrumentos de comunicação. E o modo que como você fala também é percebido pelas pessoas. E isso vai depender muito de como você fala, né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho isso lá quando a gente falou da percepção da imagem. Então, você tem problema de comunicação, nada melhor que ler, né? Nada melhor que ler muito. Isso te traz um vocabulário mais rico, né? Te traz menos cacuetes de linguagem. Então, ler é muito importante, tá, pessoal? Ler, escutar uma boa palestra, isso faz com que você tenha aí uma postura de linguagem percebida positivamente, ok? E aí, então, hoje o nosso tempo aqui é muito curtinho, porque agora, no próximo módulo, a gente vai falar dessa imagem, dessa postura da comunicação verbal, e vamos falar também de como se comportar perante a uma câmera, seja ela com participantes ou sem participantes, né? Na verdade, haverá sempre um participante, mas quando você está online ou que você está offline gravando, né? Quando você está offline, você não tem participante, você vai ter participante depois. E quando você está online, você já tem os participantes. Então, no próximo módulo, no quarto módulo, a gente vai falar exatamente dessa imagem, né? De como eu me comportar perante uma câmera, o que é que me faz... por que eu tenho medo da câmera? Por que eu não consigo falar quando eu estou na câmera? Tem muita gente, por exemplo, que tem uma boa comunicação, porém, quando se põe perante a câmera, ele perde toda essa imagem construída, e que é uma imagem de credibilidade, né? Não é uma imagem de dualidade, né? Que ele construiu ao longo do tempo, é uma imagem que ele já tinha, né? Porém, quando ele se põe de frente aí a uma câmera, enfim, ele perde isso, e eu vou no quarto módulo explicar a vocês por que isso acontece com você ou com todas as pessoas que assistirem este próximo módulo, que é o quarto módulo, ok? Então, pessoal, esperando vocês no próximo módulo, na imagem e comunicação do áudio e visual, tá certo? Um beijo enorme e até o próximo módulo.